Bom, estamos aqui novamente para mais um vídeo. Um assunto interessante hoje, sobre certos aspectos bem polêmico. Mas eu preciso fazer essa introdução para um pouquinho mais tarde comparar essa questão com outra. Então hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais focado. O assunto de hoje é magia. É um assunto polêmico, um assunto complexo sobre certos aspectos, porque muitas vezes as pessoas têm medo, não gostam de comentar, não gostam de falar a respeito. E outras se interessam, né? Acham isso motivador e vão ao fundo. A minha perspectiva, a minha visão de magia, ela está embasada principalmente no livro do Ken Wilber, que ele faz uma retrospectiva da evolução da nossa consciência. E ele mostra, né, que desde que o ser humano emergiu como consciência, se diferenciou dos animais, a magia está presente. E a magia, apesar da gente poder colocar nela assim uma parafernália de coisas ao redor, ela é basicamente uma intenção. É o uso da nossa vontade para atingir algum objetivo, certo? O uso da nossa energia, do nosso ki pessoal, para atingir algum objetivo. Então nós temos desde o começo da evolução humana, né, o ser humano usando a magia para influenciar o ambiente, para influenciar a caça, para influenciar seus colegas, seus companheiros. O xamã que se vestia com as peles de um animal e ficava dançando e caía e fingia que dormia, para que depois os guerreiros fossem atrás daquele animal e conseguissem o objetivo, o intento de caçá-lo e de se alimentar, era uma forma de magia. Mas isso foi evoluindo junto com a consciência, e atualmente o nosso ego ele faz uso bastante disso. Nós temos assim um detalhe interessante, que é o pensamento mágico. O pensamento mágico é muito, muito comum, muito interessante a gente observar, e ele se ramifica muito. Se eu contar até 10 antes do ônibus chegar, eu vou conseguir um lugar vago. É um pensamento mágico. Se eu usar um determinado perfume, a menina que eu gosto, ou o menino que eu gosto, vai olhar para mim e vai gostar de mim. Pensamento mágico. O pensamento mágico é um pensamento que a gente cria, uma condição que a gente cria, que se a gente conseguir cumprir essa condição, a gente vai receber um bônus, um prêmio, um objetivo, vai alcançar um objetivo. O pensamento também mágico se manifesta em questões de oferenda, né? Se acender uma vela para um santo, se eu jogar um perfume, se eu trouxer um brinde, alguma coisa que seja do agrado daquele santo, daquela divindade, ela vai me agraciar com alguma coisa. Isso também é magia, é uma barganha. Eu dou algo meu, ou dou algo de valor, ou dou algo impregnado com energia para um outro ser, e ele me dá algo que eu quero em troca. A magia, ela, apesar de estar primitivamente ligada com questões de sobrevivência, com questões de vida, ela evoluiu junto com a consciência, né? Então hoje o ego usa, a mente usa a magia para coisas muito diferentes, principalmente poder e dominação. Nós temos uma divisão bem básica da magia. A magia negra, a magia que causa dano, que prejudica as pessoas, que obtém vantagem, que é dominação, que é poder, que é ascendência sobre o outro. E temos a magia branca, que é uma magia benéfica, que é uma magia de cura, que é uma magia de causar, de promover a proteção ou coisas assim. Ambas são magia, os objetivos dela são diferentes. Os rituais são diferentes, né? Normalmente a magia negra está envolta em uma aura de mistério, de energias muito densas, sangue, sacrifícios e coisas assim. A magia branca é uma coisa mais sutil, usa uma erva, usa um perfume, usa uma oração, usa uma imagem. O detalhe que une ambas é que há essa vontade, né? Esse intento, essa intenção. O ego pensa alguma coisa e quer que aquilo aconteça.
Algumas vezes o objetivo é declaradamente ruim, maligno, negativo. Eu quero o lugar daquela pessoa, então eu vou fazer alguma coisa para tirar ela dali, eu vou desestabilizar ela de alguma forma, que ela vai cair fora e eu vou assumir aquela posição. Ou, puxa, aquela pessoa está sendo vítima de um ato de magia, está sendo atacada, eu vou fazer uma magia para proteger ela, para evitar que ela sofra tanto. Magia branca. É mais suave, é mais sutil. Mas ambas usam essa vontade. O ego olha para a situação, gosta ou não gosta, quer ou não quer, e atua sobre ela. Se nós não temos a energia com a gente para fazer isso, para manifestar essa realidade que nós estamos vendo, a gente vai buscar, né, essa série de divindades boas e ruins que tem disponível, e nós vamos dar uma oferenda. Eu vou levar uma garrafa de cachaça, eu vou levar um sabonete, eu vou levar um perfume, eu vou levar dinheiro, eu vou levar uma vela, uma oração, e aquela divindade vai me trazer esse bem, esse objeto que eu quero para que aconteça, essa energia que eu preciso para que aconteça, seja proteção ou seja causar um dano. Podemos dizer que o que une a magia, né, essa questão da intenção, independente de ser positiva ou negativa, ela é sempre uma imposição de uma pessoa sobre a outra, de uma visão de alguém sobre a visão de outro. Como eu posso julgar o que é bom para o outro? Mas ele veio me pedir. Quem veio pedir o ego. Quem veio pedir a mente, que não está satisfeita com uma determinada situação. A consciência talvez não viesse pedir. A consciência talvez não queira aquilo. E muitas vezes é feita a magia e não funciona. Por quê? Porque a consciência não quer que aconteça. Mas então, há sempre essa imposição, certo? De alguém sobre outro. É uma coisa natural. Existe desde que o ser humano emergiu lá da inconsciência e foi subindo na escala, né, de evolução. Isso foi se refinando. Algumas pessoas buscam coisas muito louváveis, como cura de doenças, vida eterna, iluminação, ganhar loteria. Outras buscam coisas não tão boas, né? Prejudicar o semelhante, danificar, causar problemas e dificuldades. Então, esta é a magia. A magia existe, a magia funciona. Não basta você dizer que eu não acredito para ela não funcionar. Quem está dizendo que não acredita? A mente? A mente diz qualquer coisa. O ego afirma qualquer coisa. Mas lá no fundo, né, todos nós temos um pouco de medo. Você vai se consultar com uma cartomante. Não um tarólogo, mas um cartomante. Mais envolvida, né, nessa questão de magia. E você vai com medo. Eu acho interessante alguns anúncios que a gente vê por aí. Pessoas que lidam com magia, né, normalmente usam o tarô como desculpa para magia e fazem o que a gente chama de trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é um ritual que a pessoa cumpre, oferecendo alguma coisa para uma divindade para receber um benefício. Então, alguns dizem assim, pagamento só no final do trabalho, quando o trabalho der certo. Duvido que alguém vá fazer uma coisa dessas e não pague. Porque o medo que a gente leva junto de que se eu não pagar, se eu não der o que ele está pedindo, ele vai me prejudicar. Se ele está conseguindo prejudicar o outro que eu quero que prejudique, ele pode prejudicar a mim mesmo. Então há esse medo, essa sensação ruim envolvida com as pessoas, certo? Tem pessoas que gostam muito disso, tem pessoas que fazem isso para tudo, tem pessoas que usam apenas um pensamento mágico para todas as coisas da vida. E torna a vida mais colorida, né? Torna a vida mais interessante. E tem outras pessoas que constantemente recorrem a trabalhos de magia para conseguir seus objetivos. Não importa se eles são bons ou não são bons. Não são bons. Não é meu objetivo aqui questionar essas pessoas, questionar a existência disso. Eu acho muito natural que exista, como eu falei, foi uma evolução da consciência. A mente usa esses recursos, estão disponíveis. O que a gente tem que ponderar é, vale a pena seguir esse caminho? Vale a pena lançar mão desses recursos? Ou não? Uma das coisas básicas que a gente tem no universo é que tudo que vai, volta.
tudo que a gente faz retorna. É uma questão de equilíbrio. Alguns gostam de chamar de lei universal. É uma questão básica de equilíbrio de energia. O universo como um todo busca o equilíbrio. Se você promove uma ação, gera um desequilíbrio de energia, aquilo vai ter que retornar para que ocorra o equilíbrio de novo. E ligado a essa questão de magia, as pessoas dizem que um trabalho dura 7 anos, depois retorna, depois se desfaz, tem que fazer de novo. E tem gente que passa 7, 14, 21 anos recorrendo a esses trabalhos para manter sempre uma situação funcionando. Mas aí você tem que se perguntar, eu quero arcar com esse custo? Porque isso vai voltar de alguma forma. Isso volta de alguma forma para a gente. Você tem que saber se você quer ou não. Disponível está tanto magia branca quanto magia negra. Cada uma delas tem um custo. Então, a magia, ela é interessante. Algumas pessoas não conseguem viver sem magia, sem fazer usar esses recursos. E algumas pessoas gostam, né, desse lado negro da magia, certo? De fazer trabalhos, né, a popular macumba. A macumba é um trabalho de magia, normalmente associado com a magia negra. E é usado, às vezes, de uma forma assim, equivocada. Porque a Umbanda, por exemplo, o Candomblé, que são religiões que usam muita magia, associam que tudo isso que é feito é coisa ruim. Então é uma macumba. Está equivocado. São religiões, e religiões que cultuam coisas boas, coisas positivas, magia branca, apenas usam rituais já um pouco antigos, já um pouco talvez até ultrapassados, mas que funciona para quem acredita nessas religiões, certo? A gente tem que respeitar. E nós temos pessoas realmente que têm, a gente chama de terreiros, ou tem um quartinho lá no fundo da casa, que fazem trabalhos, né, com entidades negativas, com divindades negativas, oferecendo para elas alguma coisa e recebendo algo em troca. Os espíritos, assim como a gente, se divertem também com isso, precisam disso. Usam esses recursos. Tá? Também gostam dessas oferendas, eles recebem essa energia, a oferenda é uma energia. Eles recebem essa oferenda, gostam daquela energia e fazem um trabalhinho qualquer que a pessoa pede, né? Seja assediar um vizinho, seja incomodar um colega de trabalho, seja ficar em cima da cabeça, zoando a cabeça da namorada, do namorado. Desculpa. Então, é normal que isso aconteça. Se você olhar para essa questão toda com uma aura de muito mistério, muito misticismo, muito medo, a gente se apavora, realmente se apavora. Entra num ciclo vicioso ali que tudo é indicativo de coisa ruim. Né? Pensamento mágico, de novo, ao contrário. Puxa, se eu encontrar um sapo, se uma coruja começar a bicar no telhado, se um carro quase me atropela, isso tudo é pensamento mágico. Então, tem pro lado bom, né? Se eu conseguir fazer, eu vou ganhar, e se eu não fizer isso, eu vou ser punido. É um pensamento mágico, do lado negativo. Tudo isso faz parte. A gente tem que trazer mais consciência para esses processos, trazer mais energia para esses processos e procurar entendê-los racionalmente, certo? Simplesmente negar a existência não resolve, porque eles existem. Simplesmente dizer que não acredita, o que acredita também não resolve. Então a gente tem que tentar entender isso tudo e através dessa compreensão surge uma proteção natural contra esse tipo de coisa. Né? Tem pessoas que dizem, eu sou protegida da Virgem Maria, eu sou protegida de tal coisa, e nada me bate, eu tenho corpo fechado, coisa e tal. São coisas mais ou menos assim. Esse entendimento diferente, essa crença diferente, afeta. Mas os caminhos são muitos, né? São muitos caminhos e são muitas possibilidades, certo? Eu volto a reforçar essa questão dessa vontade. A mãe que vai numa feiticeira, que vai numa dita espiritualista e que faz um trabalho para o filho se casar ou para o filho seguir uma profissão, ela está pensando no bem do filho. Mas ela está fazendo um ato extremamente invasivo, modificando, né, a vida da pessoa, querendo direcionar, querendo dirigir para uma coisa ou para outra.
Mais refinado ainda, tem algumas empresas, alguns bancos de investimento, alguma coisa assim, que ensinam essas técnicas de magia para os seus gerentes. E quando estão para fechar um negócio, eles se reúnem e fazem um ritual todo de influência, de mandar energia à distância para que determinado cliente escolha essa empresa ou aquela empresa, escolha esta opção de investimento ou aquela opção de investimento. Uma magia mais refinada, né? De colarinho branco, gabinetezinho com ar-condicionado, o ritualzinho é um uísque, não é? Aquele terreirinho do fundo de quintal, todo sujo, fedido, né? Com o cachorro sarnento entrando e se roçando em ti, aquela aura assustadora, não. Coisas muito refinadas. Também a magia. A magia, assim como o ser humano, ela se refinou ao longo do tempo. Ou seja, ela foi modificada, ela foi acrescida de rituais e processos que são muito requintados. E funcionam. Aquele cliente influenciado pelos gerentes estava pensando em investir dessa forma e veio aquela sugestão mental muito forte. Se a pessoa não tem um preparo, não tem algum tipo de conhecimento, ela se deixa influenciar, no outro dia chega lá e muda. Ah, não, eu queria isso aqui, não, alguma coisa que está me dizendo que eu devo seguir por esse caminho. Aquela coisa que está dizendo para ele não é uma divindade, não é Deus, não é inspiração divina, não é intuição, é influência energética de alguém. E isso existe aos montes. Tem pessoas que usam essa magia, esse poder de forma pessoal. Você entra numa loja por um acaso e o vendedor descarrega em cima de ti um monte de energia dele e tu sai de lá abarrotado de coisas que tu não precisava. É um ótimo vendedor, quem sabe, né? Provavelmente ele está usando o poder pessoal dele, a energia pessoal dele, fazendo uma magia contra você para que você compre as coisas, para que você faça o que ele quer, o que ele gosta. Tem gente que é o contrário. Se veste de tadinho, de pobrezinho, de coitadinho, e também te influencia, também te rouba a tua energia, também faz uma magia contra ti e te faz agir como ele precisa. Disso tudo vem essa questão de proteção. Preciso me proteger? Preciso usar um patuá, um pé de coelho, um orgonite? Né? Preciso fazer um reiki, tomar um passe? Se a gente levar para o lado mais neurótico da coisa, não se vive. Não se vive. Nós ficamos gastando nossa energia em proteção, em tentar evitar, em tentar criar uma bolha ao nosso redor para que nada nos afete, para que nada nos atinja, ou aos nossos familiares, né? E não se vive. Certo? Que isso ocorra ocasionalmente, que a gente tenha uma determinada percepção, que a gente tenha algum insight, ou que alguém diga alguma coisa, a gente tome uma atitude, é interessante, é importante. Está no meio da selva, parece um tigre, tu vai correr para a árvore mais próxima tentar se proteger, não adianta. A proteção faz parte do ser humano. Agora, se a gente anda pela rua toda hora esperando aparecer um tigre, a gente não está vivendo, a gente está envolvido naquela situação. Eu sou a favor e acredito mais nesse aspecto de consciência, de se tomar consciência, de se enfrentar a situação, de se buscar conhecer mais o que está ocorrendo para modificar essa energia que tem na gente. Mas nem sempre é possível. Então, às vezes, a gente pode, né, fazer algum trabalho, tomar alguma atitude, usar algum artefato que melhore a nossa proteção. Ok? É uma atitude necessária. Né? Nos dá uma folga para que a gente possa pensar a respeito, analisar a respeito e ver o que está acontecendo. Mas, no mais, a magia e o uso da energia dessa forma faz parte do mundo. Desde que nós nascemos, nós aprendemos a conviver com isso. Nós vemos os exemplos, nós vemos os filmes, nós vemos na escola, nós vemos na família, e a gente aprende a viver com isso. Aprende a se defender. A gente cria uma certa... nós nos tornamos, de uma certa forma, imunes a isso. O que prejudica é o medo. O que prejudica, principalmente, é o desconhecimento. É a falta de clareza mental, de entender, de abrir a cabeça e de abordar as coisas dessa forma.
né? Tem gente que acha muito bom, muito legal a magia branca. Fantástica. Protege, cura. Maravilhas. E só usa uma ervinha, só usa um perfumezinho. Gente, é magia. Está usando a intenção de alguém para sobrepor a intenção do outro. Até que ponto ela é branca? Até que ponto ela é benéfica para o outro? Eu sei que é bom, eu sei que funciona, mas que direito tenho eu de impor esse meu conhecimento para o outro? Se o outro quer sofrer, se o outro quer ficar doente, se o outro quer ter dificuldade, eu preciso respeitar a vontade dele e não querer colocar a minha realidade em cima da dele. Então, os limites entre o que é certo, o que é errado, o que é magia branca e magia negra é muito sutil, é muito suave. Algumas pessoas não se preocupam com isso e seguem fazendo e vão tranquilas e estão bem. Tem outras pessoas que ficam neuróticas, preocupadas com esse tipo de coisa. Certo? Então, isso é um pequeno bate-papo sobre magia, né? O assunto é muito extenso, é muito amplo. Questão de rituais, questão de divindades, de seres, né? Sejam de luz ou negativos, magos negros e por aí vai. Tem uma série de coisas. Tudo isso, no meu ver, se confunde com o próprio ser humano. É fruto da nossa mente, da nossa vivência, da nossa evolução. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai compreendendo mais as coisas, a gente vai soltando, né? Ninguém mais se veste com a pele de um bicho para ganhar alimento no dia seguinte. Mas a gente tem o pensamento mágico, que antes de dormir, eu vou fazer uma prece para ajudar a guarda, para ele guardar a minha noite, para ter uma noite suave, tranquila, e amanhã de manhã eu acordar bem para trabalhar. É quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Isso, só educação, só conhecimento consegue alterar e consegue promover um passo além, um transcender isso. Fora da educação e fora do conhecimento, só tem ignorância e só tem cada vez mais, né, exploração, cada vez mais pessoas se aproveitando. Assim como exemplo, eu lembro de uma situação, muitos anos atrás já, que eu fui num pessoal, eu acho que eles trabalhavam com a parte de Umbanda, tinha um centro. E tinha um ritual no começo do ano, né, que era uma oferenda para o orixá regente. E eu participei, né, e a médium de Umbanda lá falou que eu ia receber uma proteção, que eu ia estar bem seguro contra qualquer ameaças, coisas assim. Participei, agradeci e saí tranquilo, né. Passou acho que uns 15, 20 dias, eu estava no centro espírita, que eu colaborava na época, e veio um médium de fora, né, dar uma palestra. Aí depois da palestra ele conversou com os colaboradores ali e tudo, né, e conversando comigo assim, ele disse, olhou para mim assim, tinha uma boa percepção, né, Luiz, tu tá com uma armadura, né, tem alguma coisa ao teu redor assim que tá uma armadura realmente, tá um cavaleiro assim, andando por aí bem protegido. Eu fiquei quieto, não comentei nada, né, para não criar animosidades. Espiritismo, Umbanda, essas coisas, religiões sempre têm umas coisinhas ruins, né, umas briguinhas. Não comentei nada, mas eu me lembrei daquele trabalho, daquele ritual de proteção que eu participei. Ou seja, um comprovou a ação do outro. Tá? Então foi uma coisa muito interessante, né? Pessoas diferentes que não se conheciam, de religiões diferentes comprovando a atuação. Por que eu precisei daquilo? Por que eu participei daquilo? Não sei, não cheguei a perceber na época, não cheguei a tomar conhecimento na época, mas de alguma forma, de alguma razão, aquilo foi útil para mim, foi importante para mim naquele momento. É claro que não dura até hoje. Dura um mês, 2 meses, 3 meses, e se desfaz, né? A energia que é usada para aquilo, ela se dilui ou é gasta com a própria proteção. Hoje, a minha visão de proteção mudou consideravelmente, né? Eu não acho necessária essa proteção. Uso algumas coisas, por exemplo, a semente de aguaí, né? O colar de aguaí, ele promove uma proteção. A própria orgonite, que a gente usa, promove uma proteção. Por quê?
O colar de Aguaí, ele muda a nossa vibração. Então, se a gente entra em contato com uma pessoa que não gosta da gente, que quer o nosso mal, que tá mandando uma energia ruim pra gente, naturalmente a gente acaba entrando naquela sintonia. A gente baixa a nossa vibração, baixa a nossa frequência de vida e se afunda junto. Estando com um colar de Aguaí, ele mantém a vibração dele naquele nível. Então, a gente começa a baixar a nossa vibração e o colar nos puxa de volta. A gente começa a baixar a vibração, o colar nos puxa de volta. Então, a proteção que ele oferece é não deixar a gente cair nessa sintonia, entrar nessas frequências ruins. A orgonite, por exemplo, já funciona diferente. Aquela energia que está sendo enviada pela gente, o orgonite absorve e transmuta ela. Dependendo do orgonite, né, do tamanho dele, da capacidade, ele vai conseguir mais ou menos. Eu tenho vários relatos de pessoas que o colar de orgonite, ou o reizinho de orgonite que eu faço, ou uma barrinha de orgonite que de vez em quando eu dou para as pessoas, simplesmente quebra. Por quê? Porque a energia que foi lançada contra a pessoa foi tão intensa que excedeu a capacidade daquele objeto de transmutar. Ele não resistiu. Cumpriu a função dele. A gente vai para o próximo. Certo? Mas essas proteções que eu estou utilizando, elas não são com o intento de produzir elas. Eu uso porque eu me sinto bem. O colar de Aguaí melhora a minha frequência, melhora a minha energia, me recupera o meu corpo. Então eu utilizo. Ele me dá proteção como resultado. A meditação promove isso. Durante uma técnica de meditação, a gente está alterando as nossas frequências, as nossas energias, as energias do ambiente. Uma oração, um passe, tudo isso contribui. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está interligado. E não há como cortar essa interligação. Faz parte da experiência de vida do planeta. Nós concordamos com isso antes de vir para cá. Nós sabíamos disso. Nós gostávamos disso, provavelmente. Gostamos dessa opção, né? Não dá para negar esse tipo de coisa. Mas isso é conhecimento que a gente vai ter que ampliar. O ego não quer saber disso. O ego se sente ameaçado e quer se proteger. O ego vê ameaça em tudo. Então tá sempre cheio de amuleto, tá sempre cheio de pensamento mágico, tá sempre fazendo um trabalhinho para se proteger aqui, ou um trabalhinho para ameaçar o outro lá. Isso é tudo a mente, tudo diversão do ego que, né, precisa desse tipo de coisa. Certo, pessoal? Acho que era isso. O vídeo está se tornando um pouquinho longo, né? Mas acho que consegui passar um pouco dessa mensagem. Tá? Eu gostaria de que ficar bem claro essa questão de conhecimento, de educação. A gente precisa conhecer mais, a gente precisa saber mais como é que funcionam esses mecanismos, porque só assim a gente consegue transcender eles. Enquanto a gente está envolvido, né? Enquanto a gente está lá quase se afogando no meio do redemoinho, a gente mal e mal bota a cabeça para fora para pegar um pouquinho de ar e tenta se salvar, a gente não consegue. A gente precisa que venha alguém e traga uma boia, e dê a mão para a gente e nos ajude. Agora, à medida que você vai tendo conhecimento, ou seja, daqui a pouco você consegue uma tábua, uma boia, aí você começa a pensar, você começa a observar a situação, você começa a buscar uma saída. Aí, aquela magia já não te atinge mais. Aí aquele trabalho já não chega até você. Essa é a melhor coisa. Ok? Então, obrigado e vamos adiante.